Quando vocês pensam na infância, qual é a primeira imagem que vocês têm na cabeça? Quando pensam na infância? A minha imagem é lá na campanha que a gente se criou lá. Primeiro foi naquela outra casa lá que nós morávamos lá. Isso, Eu me lembro que a mamãe estava puxando o cavalo e eu caí. Me lembro. A que idade tinha mais ou menos? Lá eu acho que ele tinha uns 3 anos e eu uns 4. O Flávio uns 5. Porque mais ou menos essa idade que nós tínhamos. Era outra estância lá que ela não tinha o hóspede. Depois nós trocamos. Depois o pai recebeu a parte do campo dele e aí ele construiu uma casa lá. Aquela casa. Mas antes era uma casa, uma casa dessas de estância bem bonita. Grande. Era a casa, o pátio cercado no meio tinha um caramanchão de jasmim estrela. Para mim é o cheiro de mãe. Mas é a primeira casa? A primeira casa, porque depois é que a gente comprou outra casa. Aí o avô se dividiu entre todos os filhos, né, os campos lá, e o pai pegou a parte de mato, né? Ele teve que derrubar o mato tudo lá para construir uma casa. Era bem no meio do mato, assim, Isso, era uma casinha de madeira, mas era muito boa a casa. Boa casa e tinha inclusive água encanada. Tinha água encanada, tinha luz. Um morro, assim, tinha uma vertente e ele puxou, botou o cano por baixo e lá para casa tinha na cozinha e no banheiro. E tinha, ele tinha luz, porque ele tinha um motor. Que carregava bateria. Carregava bateria, E a gente tinha um pouco mais de conforto que a maioria tinha, né? Sim. Mas a casa era muito boa. A casa era boa e uma coisa que eu tenho lembrança é que o pai gostava de plantar a horta e as árvores de fruta, era ele que cuidava. E eu ia com ele para a horta porque eu continuo gostando de plantar. E eu ajudava ele na horta. Pegava a cenoura, tinha um córregozinho. Na horta atravessava a horta toda, tinha uma horta grande e atravessava um córrego de água, uma água corrente. Bem limpinha, porque aqui não tinha. Arrancava uma cenoura e lavava ali e já comia. A mãe brigava porque a gente chegava com a boca cheia de terra. Isso aí é uma coisa que a gente não esquece, né? Porque é a maneira que a gente brincava, né? Eram os brinquedos. Eles tinham, o Flávio, o Danilo e o Vilmar, que era o filho do empregado, eles tinham mais liberdade, que brincavam nas mangueiras lá. Mas eu, como menina, não podia ir, porque tinha muito empregado, aquela coisa toda, então tinha aquele cuidado de ficar mais em casa. Aí eu comecei a bordar. E até hoje eu bordo. Quantas pessoas moravam na casa? Era o pai, a mãe, nós 3, são 5, e tinha os empregados. O casal de empregado que tinha lá com o filho, e depois no galpão tinha os outros empregados. Mas esse era a cozinheira, o mulato, que era o marido da... Que era o marido da cozinheira, e mais um filho. Era da minha idade, eu acho. Entre eu e tu. E ele estudou, inclusive, com a gente, a Cloé. Deu aula também, a Cloé também dava aula para ele. Também dava junto. A gente se criou junto, as crianças eram tudo assim. E ele participava tudo com a gente também. E eles eram mais de casa, a casa deles era pegada à nossa casa. Eles moravam ali, uma casinha só deles. E os outros empregados mais no galpão, né? Tinha mais gente trabalhando, e tinha gente que morava no campo, tinha aquelas casinhas, mas também trabalhava. E o mulato também era mais, não do campo, era da lavoura. Ele plantava trigo, plantava tudo, porque tudo que a gente consumia praticamente era produzido ali. O café, a erva e o açúcar, o resto tudo era produzido lá. E se produzia tudo lá. E se ganhava dinheiro como?
No caso, o campo era o campo que... A base era a criação de ovelha para lã. Eles, claro... Naquela época, a lã sustentava a despesa da estância do ano todo. A lã valia dinheiro, era uma loucura. As cooperativas de lã eram fortíssimas. Fortíssimas, E aí acabou. Era a base da agricultura, da produção toda da região quase, né? Claro, tinha o gado que às vezes vendia alguma coisa, mas a base era lã. A base era lã. Então tinha bastante ovelha. Tinha. Por isso que a gente comia carne de ovelha. Ovelha. Eu acho que uma vez por semana se matava ovelha. Mais ou menos isso, porque tinha bastante gente, os empregados, né? Numa família, como todos os empregados eram alimentados ali, né? Todo mundo comia junto. Uma vez por ano se matava uma novilha e um porco bem gordo, e aí passava um dia ou dois naquela função. Vinha as pessoas, os outros parentes vinham, os vizinhos, todo mundo trabalhava ali. Quando eles faziam, a gente ia, todo mundo ajudava, porque tinha que ser uma coisa muito rápida, porque não tinha geladeira. Era cortar carne para fazer fazer charque, essas coisas, linguiça, porque tinha que ser rápido, né? Sim. E normalmente fazia isso no inverno, que era menos quente. No inverno. Claro. Aí se fazia a banha, que era para usar na comida, isso. Tudo era dali já saiu o torresmo. Fazia toda a produção, tudo que se usava, era a produção. Fazia linguiça, se fazia. Aproveitava o sangue para fazer a morcilha. E fazia tudo era produzido ali. A plantação de abóbora, de batata, também servia não só para a comida da gente, como alimentar o gado, engordar o porco, alimentar a galinha, estava o ovo, tinha o leite, aí se fazia queijo, tudo nada se perdia. E todo mundo comia junto? Os empregados com vocês? Não, os empregados do galpão, era levada a comida pro galpão. Fazia tudo junto. Tinha um lugar lá para eles comerem, tinha uma mesa. Eles tinham um quarto para eles dormirem. Era assim, tipo um alojamento. Sim. E eles ficavam lá. E a comida era feita ali toda, mas era levada para eles lá. Os que ficavam eram a cozinheira, o marido e o filho. Esses ficavam mais perto da casa, junto com a casa ali. Sim. Mas a refeição da família era só nós, os pais e as crianças. Sim. Era vocês e mais o tio Flávio, de filhos? Sim, os três. Tá. E os pais de vocês? Qual era o nome deles, só pra gente ter registrado assim, o nome dos pais de vocês? O pai é Cimarino Alves da Silveira e a mãe Fanny Fagundes da Silveira. Tá. Eles tiveram 3 filhos? Sim. Algum deles, o Cimarino teve algum outro filho ou não? Que eu saiba, não. Não. Tá, eu também não sei. E os avós de vocês? Sim, os avós paternos, que eram o vô Taylor e a vovó Esther. Eles tinham a estância também, porque foi ele que dividiu nos filhos. Eles eram 6 filhos e ele dividiu o campo depois. E aí que a gente... Um dos filhos ficou na estância e eles foram morar na cidade. Eles já tinham casa na cidade, mas aí já estavam com mais idade. E foi o tio Thaís que ficou na estância. E os filhos também receberam a sua parte. Eles eram 6 filhos. O vô Taylor e a avó Esther tiveram 6 filhos. A mais velha era o tio Didi. Depois o pai. Não, depois a tia Marina, porque era assim, um homem e uma mulher, mulher. A tia Marina, o pai, a tia Zaira e o tio Thaís e a tia Ruth. Eram 6 filhos. Vocês tinham contato com todos eles, assim? Sim, a gente tinha bastante contato. Claro que na campanha era tudo mais afastado, Sim. Mas a gente tinha contato bastante, todos os parentes tinham bastante Quando contato. nós íamos para a cidade, nós ia lá para o vovô Taylor. Ia para o vovô Taylor, que morava ali na praça. De frente à praça da estação ali. De frente à praça da estação ali. Uma casa linda, enorme. Pelas Monteles ali.
E uma casa maravilhosa. Lá, A lembrança dessa casa também. Eu tenho uma lembrança do Flávio, que tinha aquelas sacadas de ferro na frente, bem bonito. Ele enfiou a cabeça ali e ficou preso. Foi uma briga para tirar a cabeça do Flávio. Ele, acho que ele não lembra, mas eu lembro. eu não me lembro disso aí. Ali tinha, a casa era enorme, a gente tinha um lugar que as crianças brincavam, todo mundo corria, brincava naquele pátio enorme. Lá nos fundos. Lá né? nos fundos, Muito boa. Tinha o cachorro do vovô Taylor, que o nome era o Piloto, e o Piloto ia na padaria buscar pão todos os dias. Ah, é? Ia na Continental e ele botava, acho que Ele botava uma coisinha e o pessoal da padaria já sabia. Pendurava na colherinha dele e ele vinha embora. Ah, é? E ele levava o pão. Levava o pão todas as De manhãs. manhã, a gente fazia isso, ia na padaria, pegava o pão e trazia. É uma quadra e meia, mais ou menos, da casa. Sim. E o Piloto ia buscar o pão. Ele estava sempre com o meu avô. Eles iam para a praça ali e o meu avô já não podia fumar. Ele fumava escondido. Então ele se escondia atrás do plátano na praça ali da estação para fumar. Só que o Piloto ficava olhando para ele e a minha avó dizia: aquele velho sem vergonha está fumando. São umas histórias que a gente não esquece, né? E por parte de mãe, quais eram os tios? Aí era o avô, era o Dindinho, que a gente chama. de Dindinho. E a avó também era Dindinha, mas a avó faleceu muito cedo. Eu nem me lembro dela. Não lembro, eu também não lembro dela, porque eu tinha uns 2 anos e pouco, quase 13, e ele era menor ainda, né? Eu não me lembro então dela. eu não lembro, mas a estância eu lembro direitinho como se fosse hoje. O lugar, a casa, o avô, eu era muito ligada com ele. Era o avô assim, que eu tinha mais ligação. A gente tinha uma ligação assim, e ele tinha o hábito de jantar e depois ele caminhava na casa. Era uma casa grande, um corredor Comprido, grande. assim. Ele caminhava lá e para cá, depois da janta. Com as mãos para trás. Com as mãos para trás. E eu era bem pequena e ele caminhava com ele agarrado na bombacha. E aí eu ia para baixo e para cima. E elas contam que às vezes eu estava cochilando já com as mãos, estava agarrada na... E eu ajudava ele a cuidar de uma laranjeira que tinha na frente. Diz que agora não tem mais. E na frente tinha uma árvore grande que era... A laranjeira. Mas tinha uma lá... Essa... Como é que é? A nogueira. Não, a nogueira era as nozes, isso. Tinha uma nogueira enorme. Eles juntavam sacos de nozes. Todos os anos. Aquela nogueira, a noz chilena. A gente comia nozes o ano inteiro, fazia um doce. Pegava aquelas nozes, botava na porta, quebrava. Quebrava na porta. Tinha noz à vontade. Tu comia porque todos os anos colhiam, botavam na despensa, porque tinha uma despensa enorme para guardar todos os mantimentos que precisavam. Isso era uma coisa muito bem cuidada ali, né? Tinha farinha, tinha tudo que precisasse estava ali. E durava praticamente um ano inteiro. Outra coisa que eu me lembro era das como é que é, ave grande, como é? Eles tiravam pena para fazer esplanador. As avestruzes. As avestruzes. Mas tinha assim... Quantidade de avestruzes, assim. Parecia um gado, assim. Tinha a estância e tinha um... bem grande, aberto, assim. Bem aberto. Limpo, com pouca árvore. E não dava aquelas avestruzes lá. De vez em quando eles pegavam o avestruz e laçavam para pegar e tirar as penas para fazer... Mas ele cuidava, ele não deixava ninguém caçar as avestruz nem nada. E outra coisa que ele tinha era peru, uma quantidade de peru. E o peru, quando é pequenininho, ele é mais sensível. Então eles traziam para casa e a gente dava comida para eles. E a comida as crianças arrumavam, porque era ovo cozido,
salsinha e cebolinha. Ficava aquele ovo. Bem picadinho, e eram as crianças que E a faziam mãe isso. criava, também tinha também lá nas Palmas. Sim, também tinha, né, o peru. E eles não comiam quase a carne do peru. Quem comia a carne do peru eram os empregados, eles faziam. Porque a carne do peru não é boa, é muito... É mais tenra, Eu né? não gosto, muito eu até dura, não gosto, né? Mas eles faziam. E tinha muito peru. E a gente é que fazia a comida dos perus. E fazia o que com as avestruz? Hã? As avestruz faziam o que com as avestruz? Nada, deixava lá, natureza. É. Fazia parte do... Porque a avestruz ele é muito importante no campo, porque eles comem todos os bichos. Eles andam no campo Sim. comendo. Então, bichos e E eles comiam muito, né? Então eles limpavam o campo. limpavam o campo. É a muita natureza, finalidade. Sim. que hoje em dia a gente não tem quase, mas lá tudo tinha a sua finalidade. Nada era por acaso ali. Cada coisa que tinha ali funcionava para a natureza mesmo. E esse meu avô, ele cuidava muito dos bichos. Não tinha ninguém que judiasse, batesse num cavalo, numa vaca, que ele, se fosse um empregado assim, ele mandava embora. Bah. Ele sempre foi muito da natureza. E a gente ia para lá, a casa era grande, a gente brincava bastante, mas da avó eu não lembro. Mas eles tiveram 7 filhos. A primeira morreu pequena, pelo que me contaram. Depois era a mãe, a tia Vani, a tia Geni, o tio Doli, o tio Adroaldo e a tia Lisete. E depois a Cloé, que Lisete eles... morava no Pia Machado, até morreu com A tia Lisete, o ano passado, morreu com 99 anos. E o avô esse também, aquele que eu te contei, que ele decidiu que estava na hora dele ir embora. Sim. Que é o Dindinho, que o nome dele era João Fagundes. João Gravi Fagundes. Isso. Eu vou de vocês. É o vô. É o pai da mãe, da nossa Sim. mãe. E ele veio morar depois em Bagé, na cidade. Tá. Ele estava viúvo, depois ele casou de novo e foi morar em Bagé. Teve mais um filho, que é o Paulinho. Que eu não sei o que aconteceu com o Paulinho. Não sei. Pois é, faz muito tempo que eu não sei. Nunca mais vi também. Mas mora aqui em Bagé. E era onde a estância deles? Em Torrinhas. Torrinhas. Tá. Do seu marido também? Não, do pai é na Palmas. Ah, então vocês moravam nas Palmas. O Sim, município de Bagé era do Votaidor. E no município de Torrinhas, que atravessava o Velhaco, era Torrinhas. O Rio Velhaco atravessava os municípios. Um era de Bagé, que era Palmas, que era da família do pai, e o outro era da parte de Pinheiro Machado, que era da família da mãe. Só que a gente foi criado nas Palmas. A gente, embora tenha nascido na segunda zona de Pinheiro Machado. Então vocês nasceram só em Torrinhas, mas moravam nas Palmas. Sim. Claro, quando a mãe ficava grávida, ela ia lá para Torrinhas, porque era mais fácil, tinha um hospital Tinha lá. a família, tinha o hospital, que era das pessoas amigas. O médico e a esposa eram amigos, tanto que são... Irineu Riarte Correia. Eles eram padrinhos do Flávio. O Flávio foi o segundo bebê a nascer no hospital. Lá em Torrinhas. Mas aí a gente morava aqui na região de Bagé, Palmas. Então as famílias eram diferentes, mas... Uma coisa que eu não esqueço, o pai arrendava o mato lá, os carvoeiros fazer carvão. Então iam os caras com aquelas carretas, puxar a boi, e acampavam lá no mato para cortar mato e fazer carvão. E nós aprendemos a fazer carvão. Eu não lembro se tu... Não, essa parte era dos meninos. Então nós aprendemos lá, nós íamos para lá para ver como é que eles faziam. E aí nos ensinavam. Então a gente pegava, cortava a terra assim, como é que se chama? Eu sei que pegava os paus e depois botava por fora
pegava terra e abafava bem aquilo ali. Fazia um tipo de um forno. Era um Que forno. aí fazia Deixava a uma abertura brasa ali. e E aí deixava. botava fogo e depois fechava aquela abertura. E em cima deixava Saía a fumaça. saía a assim. fumaça. E, então nós aprendemos a fazer, nós fazíamos uns fornos que dava um carro de mão com carvão. Nós levávamos para casa. Pra te ver que até o carvão pro churrasco era feito. É a sobrevivência da gente. Se plantava o trigo e se levava para o moinho fazer a farinha. E aí a gente usava o ano inteiro aquela farinha. O milho, tinha farinha de milho também. Então era tudo produzido ali e tinha que durar o ano inteiro, porque era a safra, né? Porque Tinha o paiol lá, lembra? tinha um paiol enorme que se juntava abóbora, batata doce, E nós tinha uma máquina lá que primeiro era uma máquina dele. a mão. Para descascar o milho. Botava o milho ali e dava. E saía, depois saía só um sabugo. Então nós íamos lá para o paiol, eu e o Vilmar, para fazer aquilo ali, para tirar. É porque as crianças Descascava participavam o disso, milho. a gente se criou fazendo. É. Era Às uma vezes coisa fazia- comunitária, a gente A fazia gente fazia cigarro da palha. da palha com aquela barba de milho. E fazia cigarro para fumar, escondido lá no. E aquela produção que ficava naquele paiol, eles botavam aquele giral que chamava, né, para a alimentação do gado, do porco que estava engordando. Claro. Porque no inverno o gado de leite dá menos leite, porque tem menos pastagem. Então tinha que complementar. E não se tinha uma ração para comprar como se tem hoje. Então se fazia aquilo, picava bem e dava para o gado. Porque a vaca de leite, eles comem até laranja, as frutas que estão caindo, dá para eles e eles comem. Então é tudo aproveitado. Sim. Não sei se agora ainda fazem isso, mas naquele tempo faziam. Outra coisa que eu me lembro é que eu adorava sair pro campo. Parava rodeio, coisa, eu era guri, saía de madrugada. Saiu lá pelas 5 da manhã. Antes, no verão, saíam umas 3 horas da manhã, porque aí eles trabalhavam enquanto não tinha sol. Aí na hora que apertasse o sol, voltava. Então às vezes o pai não me chamava. O pai ficava bravo porque não tinha chamado. Ele gostava, o Flávio não gostava. O Flávio não era muito dele. Agora o Danilo gostava de acompanhar. Ele acompanhava o pai lá direto. Eu acho que ele andava a cavalo com o pai quando ele era pequenininho, na frente, junto com ele. O pai botava ele aqui e andava a cavalo. E ele gostava de fazer isso. Mas depois já tinha o meu cavalo. Sim, depois ele ficou maior, tinha o cavalinho dele. Outra coisa, quando tirava o leite, o apojo, já levava na cama para mim lá de amanhecer. E a mãe, eles os dois gostavam. Então, a primeira tirada do leite, que eles chamavam apojo, eles levavam na cama para ele que gostava e a minha mãe, na cama. Era quentinho ainda. Tinha quentinho ainda, então tinha saído do então, e é uma coisa pura, não tinha nada. Sim. Eles tinham tinham a higienização, porque as pessoas não adoeciam com aquilo ali. Hoje em dia eles tem que higienizar, tem que fazer. Claro que eles limpavam o teto da vaca antes de tirar o leite, mas era as vasilhas eram bem limpas. Bem limpas, tudo. Também não tinha detergente, essas coisas tudo. Se fazia o sabão em casa, que era quando se matava o porco, a banha mais, digamos assim, que não se aproveitava para fazer sabão. E era aquele sabão que se usava para tudo, lavar roupa. Eu gostava muito de ir pro arroio e lavar roupa com ela. A gente ia todo mundo, as crianças junto, porque a gente brincava na água. Aprendemos a nadar. A nadar, o pai ensinou a nadar. Pegava um negócio de cortiça. De cortiça. Era as boias. Tinha as corticeiras, então cortava e aí pegava uma corda e botava, amarrava num tronco daquele,
amarrava do outro lado, aí nós voltávamos por aqui Era a nossa e boia. saiu nadar. Aí nós aprendemos a nadar, né? No arroio ali que passava. Eles tinham muito medo, a recomendação bem grande era que as crianças não fossem para o lado do arroio sozinha, porque era perigoso. Sim. Mas 2 e 3 a gente estava fugindo. Aí fugia para o arroio, mas aí era, uma vez nós fugimos para a lavoura, porque tinha a azedinha. Lembra da azedinha? Eles estavam passando o arado na lavoura e tem aquela, é um tipo de um trevo, que tem a batatinha aqui. Tem uma batatinha debaixo da terra. Debaixo da terra. Mas é bom aquilo. E é uma beleza, que nós adorávamos aquilo. A gente juntava umas latinhas de tipo de azeite, assim, e a gente gostava de ir para a lavoura quando eles estavam passando o arado. O arado. E aí a gente ia atrás juntando as azedinhas. Enchia lá, comia as azedinhas, ficava com a boca cheia de terra. E vocês lembram os nomes dos bisavós? Do pai, eu lembro que era a avó Chica, que foi quem deu aquela mesa para o pai, que eu tenho hoje, e aquela cristaleira que o pai deu para a Márcia. Era a avó Chica, e se não me engano, ele era João. Mas da avó Chica eu me lembro que eles falavam muito na avó Chica. Mas eu não conhecia a avó Chica. Mas eu me lembro de falar, e eu sei que foi ela que deu, que é a mesa que eu tenho hoje, que era da avó do meu pai. Eu tenho a mesa em casa, que era da avó Chica. Sim. E por parte de mãe, tu lembra? De parte de mãe, não. Talvez a Cloé soubesse, mas eu não sei. Teve alguém que saiu da família, ou rompeu, ou brigou com a família, vocês lembram, assim? Algum nome que ninguém gostava de falar, que tinha alguma... Não, acho que não, né, Daniel? Eles não tinham muito, assim... Eu me lembro que quando o Dindinho foi casar com a Marta, houve. Mas depois, porque desconfiavam dela, que ele era mais velho, que era uma pessoa lá humilde. É um preconceito, certo? Mas depois todo mundo começou a conhecer a Marta, ela era uma pessoa maravilhosa, ela cuidou demais do Dindinho, e aí todo mundo começou a se dar conta que ela era uma pessoa muito boa. E nós, o pai e a mãe, nunca fizeram nada assim que pudesse sempre ajudar. Nós viemos no Vargem, nós fomos morar na casa dele, ali no Sobrado, você lembra? Mas em seguida a gente foi morar na Pinheiro Machado. Sim, claro. Mas ele tinha ali uma casa e depois ele comprou dobrando a esquina. E aí todo mundo começou a se dar bem com ela, porque ela era uma pessoa muito boa, realmente. A preocupação, eu acho, seria que ele era bem mais velho, ele tinha uns 60 anos e ela tinha 20 anos. Ah, era muita diferença. Sim, e era uma pessoa humilde. Ela era de campanha também. Foi criada no Sim. campo, não falava direito, não era alfabetizada, ela não sabia nem ler. Então, a preocupação, eu acho, maior da família é nessa parte aí. Mas depois, todo mundo se deu conta que ela era uma pessoa boa, não era para explorar ele nem nada. Ele estava feliz com ela estava bem, tiveram um filho, então estava tudo bem e as pessoas não ficaram com aquela inimizade, aquela coisa. Teve essa preocupação inicial, mas eu acho que não foi. Depois todo mundo deu conta que ela cuidava dele. Ela era uma pessoa muito boa. Em casa, assim, na casa de vocês, quem é que mandava na casa, assim? Existia uma questão, sei lá, entre vô e vô, entre pai e mãe? Quem é que mandava na casa? Quem realmente decidia tudo? Não tinha ninguém que mandasse, entendeu? A mãe era uma pessoa mais decidida. O pai tinha um gênio maravilhoso, tudo estava bom para ele. Então eu não me lembro, às vezes eu me lembro dela dizer que ele tinha que ser mais enérgico com os guris. Ele nunca nos bateu. Nunca levei um tapa dele, nada. Nem da minha mãe, a gente nunca apanhou de cinta, de não sei o que. Não, o pai não gostava. Ele conversava. Mesmo naquela época que era diferente, né? Eu lembro aquela vez lá nas Palmas que eu roubei uma carteira de cigarro dele. Isso, mas ele sabia que estava errado, ele conversava. Aí ele ficou sabendo, me chamou. Tu pegou, ele comprava os pacotes grandes, porque é uma campanha, né?
ele comprava Hudson. É isso Hudson. mesmo. E aí eu roubei lá do armário lá dele, lá roubei uma Sim, carteira de coisa de cigarro criança, pra né? fumar lá com o Vilmar, lá no galpão. E aí ele ficou sabendo e me chamou. Aí, vem cá, tu pegou a carteira de cigarro aqui? Ah, peguei. Vai lá no galpão, traz o teu relho de lá para apanhar de relho com o teu relho. Eu fui no galpão, voltei, não achei o relho. Escondi o relho lá. Agora não achei o relho. Tá, então tá. Nunca mais vou fazer isso, coisa e tal, e tá resolvido o problema. Não, ele era de conversar, de explicar, e ele tinha um jeito assim especial. Ele era um pai maravilhoso. Não posso dizer nada dele. Desculpa, mas era isso mesmo. E a mãe também, mas a mãe era mais enérgica com a gente, porque ela brigava, Sim. porque ele, sabe, isso aí do Danilo que ele contou, ele fazia isso, mas ele estava louco para rir. Ele achava que era uma coisa de criança, ele entendia isso aí. Sim. E ela ficava mais brava com ele porque ele não tinha energia. O meu pai depois que viu e ele trabalhava, depois começou a trabalhar com vendas, viajava, e não tinha quem não gostasse do Cimarino. Sim. Bom, eu tenho aí... Não tinha, as crianças pequenas, podia ser criança de 2 meses, olhava para ele e ria. Ele tinha paixão por criança. Entendeu? Ele era uma pessoa que todo mundo gostava dele, não tinha quem não gostasse. Às vezes ele era explorado, porque as pessoas se aproveitavam dele, porque ele era uma pessoa que não tinha maldade, não tinha... Claro que todo mundo tem os seus defeitos, nós todos temos defeitos, mas não era nada que... Sim. E a mudança assim, do campo para a cidade, né? Como é que foi essa mudança para vocês? Né? Vocês lembram dessa mudança? Eu sentia falta do campo, sempre senti. Eu gostava muito do campo. E quando era uma logo vida nós muito viemos, o pai deixou lá, deixou ficou o campo lá, tinha gente fazendo. Ele voltava lá seguido, porque ainda era uma maneira dele sobreviver, aquilo lá, né? Era o sustento da família. Mas depois não deu muito certo, eu acho. Porque o pessoal não cuidava. Ficava, sabe como é? O olho do dono é que engorda o boi, né? Então... Aí ele resolveu arrendar o campo, vendeu cavalo, vaca, tudo, e arrendou o campo. Primeiro arrendou o campo. Aí depois, com o tempo, ele terminou vendendo o campo. E nessa altura ele já estava trabalhando na cidade lá. Sim, aí ele começou a trabalhar alguma coisa na cidade, né? E passou trabalho, sim, no início. Ele tinha muita despesa com a doença da mãe também. A mãe foi diabética desde nascer, praticamente. Ela nasceu praticamente diabética. Nós nascemos de uma mãe diabética. Então é uma coisa genética. Tem mais diabéticos na família dela também, bastante. A gente era pequeno, e eu ficava impressionado dela, ela sentava a injeção dela mesmo. Ela fazia assim. Porque naquela época não tinha o que a gente faz na barriga, que hoje em dia é muito mais fácil. Era injeção, tinha que ferver a seringa, botava álcool embaixo, fervia aquela coisa, era uma agulha desse tamanho. Não era só. Não é como essa hoje, que é uma agulhinha assim que tu faz na barriga. E o pai é que fazia sempre a insulina nela. Mas às vezes ele não estava. Ela não estava, e ela mesmo fazia. Ela fazia assim e pegava e enfiava aqui. Mas ela já tinha quase o osso, só ela era bem magrinha, não tinha mais. Mas ela fazia quando precisava. E ele tinha uma preocupação muito grande com ela. Então ela tinha que vir para a cidade porque ela tinha... Desmaiava. Desmaiava, tinha o famoso chilique. A glicemia que baixa. A gente tem hoje também o chilique.
Mas ela, como era uma coisa muito, hoje em dia, bem mais desenvolvido, aquela insulina não tinha o controle certo de dar a dose certa. Porque até os testes de insulina que hoje a gente pica aqui, bota numa fitinha, não tinha. Então era feito com a urina, botavam naqueles coisinhas de laboratório, assim, botavam o xixi, pingavam, e aí dependendo da cor da urina era a quantidade. Não tinha uma fita, o troço, botava na urina? Na urina, eu botava, era aqueles pipetinhos de laboratório, os vidrinhos aqueles. Uhum. E dependendo da cor, era a quantidade de glicose. Só que não era uma coisa precisa. Sim, não tinha. Aí fazia a insulina, de repente baixava demais. Aí Sim. ela desmaiava. Outras vezes ela entrava em coma, ela saía de lá, às vezes, em coma, para vir para Bagé. Tá. Ele trazia, saía correndo, e as crianças ficavam, cada um Cada um ia para casa de um parente lá. de um parente. Pegavam, nos botava a cavalo e levavam para a casa de uma tia, de um tio, para a tia Marina, para o tio Thaís. Tinha que atravessar o arroio. Isso. A gente atravessava a cavalo quando estava baixo. Quando estava alto tinha que ser na balsa. Então, um tio esperava do outro lado, o empregado nos levava a cavalo, deixava ali, nós passava na balsa, morrendo de medo, agarrados os três, pareciam os macaquinhos, e atravessava e ia para lá. E ficava, às vezes, um mês, porque não tinha notícia, era difícil na comunicação. E as estradas lá para as Palmas também não eram, naquela época não tinha estrada asfaltada. Não tinha, era. O submarino tinha um jipe. Um jipe daqueles passar naquela de guerra, daqueles atrás a gente via. Que era do exército. Do exército, E, então ele tinha esse jipe para poder vir para cá e tinha que trazer ela. E ficava no hospital ali onde é o museu. Ah, sim. Ali onde é o museu, era no hospital do doutor Irineu Edson Correia. Não. Edson Correia lá na... Não, o doutor Gafré. É onde é o museu hoje. Aquele hospital ali eu fiz a cirurgia de apêndice, o Flávio também. Naquele hospital ali. E a mãe gostava de assistir a cirurgia. Ah, é? Sim. Todas as cirurgias ela gostava de assistir. E ela assistia. Eu não tive apêndice. Não tinha... Nem garganta também. Nem garganta. Não. Vocês os dois tiveram problema disso. E a cirurgia de amidalite, a gente ficava sentado no colo dela e eles faziam a cirurgia. E para apêndice, ela assistia a cirurgia do lado do médico. Ela gostava de assistir cirurgia. Ah. Quando a gente estava no hospital, que naquele tempo apêndice a gente ficava quase 15 dias. Mas eu não tive, não operei apêndice nem a garganta. E que idade vocês tinham quando ela faleceu? Vocês lembram disso? Vocês eram para a cidade antes dela falecer, né? Eu estava no exército, eu tinha 18 anos. Ah, já estava mais velho. Tu tinha acabado de casar com a Elaine. Com a Elaine. E ela estava grávida, a Viviane ainda não tinha nascido. Isso mesmo. E o Alexandre tinha 1 ano e ele fez 1 ano em julho e ela faleceu em outubro. Dia 25 de outubro. E quer dizer, eu tive o Alexandre com 21, eu tinha uns 22 anos. E o Danilo, 11 meses mesmo. Eu fiquei no quartel 3 anos. E... Eu me lembro que tu tinha acabado de casar, ela faleceu em outubro e a Viviane nasceu em janeiro. A Viviane era a cara dela. Eu acho que até hoje eu passei. E é mais ou menos isso aí. Sim, e vocês vieram para a cidade qual ano? Vocês lembram? Que idade vocês tinham quando vieram para a cidade? Aí tu me apertou. O quê? Que idade vocês tinham quando saíram, quando vieram para a cidade? Eu acho que eu tinha uns 12, eu acho, né? Nós vimos. Eu ainda estudava com o senhor Martins. Foi? Então, eu tinha uns 12, tu tinha uns 11. Foi isso, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Nós morávamos ali aí já era na Fernando Machado? Já Fernando Machado, aquela casa grande ali. Isso, casa grande que tinha ali. Aí a gente ia a pé pro colégio. Era Naquele tempo não tinha. 4 quadras ali.
E eu passava jogando futebol naquele campo do Silveira Martins ali. A gente morava bem pertinho do Silveira Martins ali. E depois mesmo, quando a gente foi para o estadual, a gente não tinha essa história de andar levando filho para a escola, não. A gente ia tudo a pé. Cada um se vira, vai-te embora. E a dinâmica de vida mudou muito também quando vocês saíram de lá. Com certeza. Hoje em dia, os meus filhos eu ainda deixava ir sozinhos. Lá em São Paulo, eles iam. Era meia quadra, mas hoje em dia não se faz mais isso. Eu digo a dinâmica de vocês, quando saem da campanha e vão para a cidade. A dinâmica de casa, de família, de cotidiano. Eu me lembro que eu estranhei. Claro que criança, tudo quanto é novidade, gosta, né? Sim. Mas eu estranhei, eu senti falta da campanha. Eu me lembro que eu também sempre, esperava sempre as férias para ir para... Sim, a gente nas férias ia gostava, lá. Porque aquilo lá era uma vida muito boa. Eu acho que não... A qualidade de vida, não, mesmo passando trabalho, com dificuldade, com coisas que não tinha, que hoje em dia se tem fácil, era uma vida mais difícil, mas era muito bom. Eu estava falando aí, do mulato, ele tirava, lá tinha muita pedra, muito peral. Tinha. E ele tirava mel, o de abelha, ele não usava nenhuma proteção. Nenhuma proteção. E ele subia naquelas pedras lá, e tomava aqueles troços de abelha lá e tirava mel. E as abelhas não mordiam ele. Tirava mel de lá. Sempre tinha. Não vinha uma mordida. Sempre tinha coisa com mel, bastante coisa com mel. Muito mel. E bom, eu uma vez tive uma intoxicação no fígado, porque comi mel demais no favo. No favo. No favo. Comi até dizer, chega, daqui a pouco o fome estava feito uma coisa. Muita coisa. Tudo que é demais, né? Tudo que é demais, né? Pode ser bom, mas é demais. Sim, e a sociabilidade de vocês, tinham muito amigo lá, né? Vocês brincavam muito na campanha. Que brincadeira que vocês faziam na campanha que vocês não conseguiam mais fazer na cidade, que vocês foram... Nós tínhamos a Tia Marina ali. Sim, mas... Era perto do Museu A gente ia a pé, mas era... O a pé não era... Sim, isso sim fala... Não, eu estou dizendo na campanha. Não, tá, tudo bem. Ele falou na vida da cidade. Que brincadeiras vocês faziam lá? Brincadeiras que a gente fazia na campanha que não podia fazer na cidade. A campanha sempre tinha muito o que fazer, né? Então, sim, corria no campo, brincava com... Nós pegamos um sorro lá e botamos um arame. Cuidava dos bichos. E fizemos uma casa pro... uma gaiola. Eu cuidava muito dos bichos, porque se tinha um filhote que ficou sem mãe, levava para mim cuidar. Desde uma lebre desse tamanhinho, que depois ficou desse tamanho, que eu cuidei. Então isso aí era uma brincadeira pra gente. Eles brincavam mais na rua, tipo, subindo em árvores, sei lá, iam pra mangueira ver os bichos, ajudar. O Danilo gostava de ir pro campo. Eu gostava muito do trabalho de mangueira, né, estava sempre na volta deles. Para mim era diferente porque não deixava as meninas ir para esse trabalho de homem. Então aí é que eu ficava em casa, eu ajudava, eu bordava, viu? Já bordava. Que a mãe acho que bordava bem também. A mãe bordava e ela que ensinava, né? Então aí ficava nessa coisa ali, ia para a cozinha ajudar. A cozinheira, eu gostava de ir, a mãe brigava porque eu atrapalhava, ela dizia que não, ela estava ajudando, aí eu descascava batata, eu fazia. Então era uma coisa assim, e pra gente era brincadeira, estava ali ajudando, era mais ou menos isso, brincar de casinha de boneca, sei lá, né? E na cidade, aí mudou bastante, porque embora naquela época brincavam na rua, tranquilo, correndo, mas era um tipo de brincadeira diferente, eu acho que era jogar bola, sei lá, com vocês na rua. Tinha aquela brincadeira de pega-pega, de brincar de roda, de não sei o que lá. De roda, Aí tinha mais criança, porque lá eram nós 13 e mais o Vilmar, que a gente brincava junto. Né? Mas na cidade tinha mais vizinho, então tinha mais criança para brincar na rua, né? Então tinha esse tipo de brincadeira. E aí já tinha a escola também para ir, tudo. Sim. Então mudou nessa parte. Mas eu continuo dizendo que a vida lá era muito melhor. E como é que se namorava naquela época, assim?
Namorava? É, como é que você namorava? Você já estava no campo ali, vocês já tinham uma coisa assim, com Quando 12 nós anos, eram saímos muito do jovens. campo, quando nós saímos do campo, a gente ainda não namorava. Não namorava. Aí não tem como te dizer. Nem pensava nisso. Ainda não estava nem pensando nisso. Não sei com que idade nós saímos lá, mas... Sim, eu acho que eu tinha uns 11, tu tinha uns 10, mais ou menos isso. Não era menos que isso, não. Era mais ou menos isso. Tanto que a gente veio, já entrou no terceiro ano, né? Naquele tempo era diferente também. Como já fomos alfabetizados, Pela Croé. Chegamos aí, eles faziam um teste, né? Eles faziam um teste porque tinha muita gente que fazia isso. Já pode entrar no terceiro ano, no segundo. Então eles faziam um teste com a criança para ver até o quanto eles estavam adiantados. De acordo com a idade e com o que já sabia, né? Estavam alfabetizados. E aí a gente já entrou mais adiantado porque já tinha sido alfabetizado lá, com a Croé. Mas a gente não tinha idade ainda de pensar ainda nessa história de namorada, coisa nenhuma, então não posso te dizer como é que era lá. Eu me lembro, estou tentando me lembrar agora, o primeiro namorado que tu teve, você lembra quem era? Era um Salim. Salim! E eu me lembro que eu e os guri, atacamos o Salim lá na rua, não foi? Porque o namoro era tudo de longe, assim, né? Mas ele resolveu tirar satisfação. Aí fomos eu e mais os guri, atacamos, ele estava indo lá para casa e nós atacamos ele lá. E cara, eu estava namorando dele, então, e aí, mas qual é o teu negócio? Aí depois, né? Foi, Salim era desses Salins aí, que são dinheiro aí, tudo com esses. Salim Calil, depois ele foi médico, né? Foi médico. Não sei se ainda está vivo, eu não sei te dizer, nunca mais soube notícia, porque depois eu saí de Bagé faz muitos anos, né? Mas eu sei que ele era médico, não sei se ele ainda está aqui, porque até pode estar vivo ainda, né? Porque eu estou. E a gente era mais ou menos da mesma idade. Ele tinha um consultório ali na Marcelo Floriano. Eu não sei, essa parte eu não sei porque eu não ali embaixo, perto onde era a esposa do Flávio, a Valquíria. A Valquíria, aquele edifício que morava ali. Sim. Mais para cima, pela Marcelo Floriano, esquina com aquela rua que veio lá do Nicolini, aquele lá. Ali ele tinha um consultório ali. Eu sei que ele era médico. Se não me engano, endocrinologista. Não me lembro. Eu não sei, mas era mais ou menos isso. Mas eles participavam, né, também, eles cuidavam, a irmã. E tinha muita coisa que a gente tinha que ir, tinha que ser acompanhado dos irmãos. Por exemplo, o cinema. A gente ia matinê e eu só podia ir se eu fosse com os irmãos. Então eu assistia os filmes que eles gostavam, que era de faroeste. Eu não tinha muita escolha. Eu ia com eles os dois. A faroeste, o pessoal batia. Batia. Quando um bandido, o mocinho já está aí atrás do bandido, no farvestão, né? E aqui todo mundo batia a perna no cinema lá. Eu até hoje gosto de filmes de faroeste. Faz parte, né? Não tinha muita escolha também, Não tinha. E quando a Denise ia para alguma festa, aniversário de alguém, também, não sei o que. Tinha que ir com os irmãos, né? Tinha que ir, não podia. Mas é a ordem de quem isso daí? Isso era a ordem de quem? Não, era a norma dos pais. Eles não deixavam, porque os irmãos cuidavam uns dos outros. Sim. E os irmãos, homens, cuidavam das mulheres. Eles tinham que ter cuidado. A mulher era bem cuidada, né? Bem controlada, para dizer. Claro, isso depois foi mudando, né? Sim, depois era uma coisa que mudou, né? Mas a gente tinha... Levei a Denise, foi a Denise, levei a Denise numa festa e comecei a beber, tomar trago e me emborrachei. E aí eu tive que trazer ele carregado para casa. Quer dizer, eu cuidei dele do que ele me cuidou.
Porque era festinha em casa, de aniversário dele. Faziam na casa, na garagem, sei lá, sempre fazia isso. A gente ia às festinhas das amigas, dos colegas, mas eu não podia ir sozinha. Hoje em dia os pais levam, deixam lá, depois vão buscar, mas naquele tempo não, a gente ia com os irmãos. Podia ser mais velho ou mais novo, mas era o irmão. Sim. Então ia. E uma vez eu fui com ele. Só que não tinha uma bebida no aniversário, porque normalmente não tinha bebida. Aniversário de 15, 14 anos. Só que alguém entrou por fora lá, levava. E isso aí acontece até hoje. E ele passou. Agora eu estou me lembrando. A gente saía para frente da casa. Atravessava a rua e tinha um bar ali na esquina. Era bem assim. Aí eles bebiam lá no bar. E os pais dos donos da festa não estavam atendendo ali, não estavam. Que eles estavam saindo para beber. Era num bar que tinha na frente ali. Era um bar conhecido, até agora não me lembro. E no fim ele estava caindo. Mas cheguei em casa muito brava. E o pai dava uma risada. E vocês brigavam muito quando eram jovens, assim, quando eram pequenos? Ou não? Não, a gente nunca brigou de se bater. Não. O Flávio e o Danilo ficavam naquela discussãozinha. Assim, o Flávio tinha um gênio. O Flávio sempre teve um gênio diferente de nós. Se a gente saía com os pais, mesmo pequeno, o Flávio sempre ficava de um lado, ele não participava. Se numa casa tinha outras crianças, a gente brincava e o Flávio não brincava. E se saía com os pais, ele nunca aproveitava muito o passeio, ele achava ruim, ele nunca gostou muito. E a gente... O Flávio era muito inteligente. Sim, muito inteligente. Mas ele gostava de ficar na dele. Mas ele até era professor pardal. Sim, ele gostava de ficar brincando nos brinquedos dele, montando Inventar coisa. Inventando fazer troço para brincar. E no fim até participava daquele brinquedo. Mas tinha que ser assim, quando ele permitia. Era um carrinho para andar lá. Ele pegava a lata, a pilha, fazia um caminhãozinho e o caminhãozinho andava com a pilha, tinha as luzinhas, que ele pegava aquelas luzinhas, parece aquelas luzinhas de Natal, mas não era luzinha de Natal, era alguma outra coisa que tinha. E ele fazia tudo isso, mas era assim, e a gente não podia mexer nas coisas dele se ele não permitisse. Ele até podia brincar junto, deixar brincar, mas não só quando ele permitia. Ele tinha era a personalidade dele, e os pais ensinavam a gente que era o jeito dele. Se ele não quer, respeita. A gente tinha que se respeitar uns aos outros. Isso era a base, se respeitar. Nós tinha casa ali no Machado, que tinha uma barreira. No pátio, Era um piso, claro, mas com pedra, assim. E nós jogava aí jogo de botão. Eles jogavam bastante jogo de botão. E o Flávio construiu um campo para botão. Um campo de futebol. Ele fazia, mas perfeito, inclusive. Madeira, prego. A rede ele pregava por baixo, com parafuso, botava uma redezinha daquela coisa. Então, e nós fazíamos campeonato de jogo de botão lá em casa, no pátio. Cobrava entrada para o pessoal entrar. As outras crianças... Vinha fazer um campeonato. E o Flávio até montou lá uma arquibancada para sentar para ver o jogo. Sim, ele tinha tudo essa coisa, então era dele. E a gente foi ensinada assim, é o jeito dele, tem que respeitar. Cada um tem o seu jeito e a gente respeita. Porque eles, os pais, sempre respeitaram a gente. E a gente, claro, respeitava eles, né? Então, isso aí a gente foi criada assim. E eles não tinham uma mentalidade muito antiga. Eles até eram bem avançados para muitos amigos, amigas. A gente, o meu pai é assim. Não, o meu não é assim. Ele era bem acessível, conversava e tudo. Claro que adolescente sempre tem. Sim. E criança tem um pouco de rebeldia. Mas eles controlavam essa rebeldia. O Flávio tinha dificuldade de não querer estudar.
Ele não queria estudar. Ele se formou e era inteligentíssimo. Ele não queria. Eu me lembro que quando a gente veio, eu entrei no terceiro, sei lá, o Danilo no segundo, o Flávio no quarto ano. Tinha até o quinto. Aí o Flávio não passou, rodou, como a gente chama, eu encontrei ele. Aí ele era meu colega. E aí ele não estudava, ele não fazia lição, ele não fazia nada, eu fazia por ele. Eles às vezes se escondiam no colégio, não ia para aula, não assistia a aula. E aí eu me preocupava porque ele não estava estudando. Aí eu fazia as lições, eu mostrava para ele, eu fazia ele copiar, eu copiava para ele e fazia. E ele foi indo até que eu passei e eu fui para o ginásio e o Flávio ficou para trás, não foi. E aí a minha preocupação, porque o pai tinha uma preocupação muito grande com a mãe pela doença, porque o diabetes é uma coisa, se a pessoa se estressa, ele sobe, né? Então, eu me criei assim, eu digo que eu me criei cuidando da minha mãe, porque o pai tinha essa preocupação de cuidar dela. E aí eu assumi quase aquela preocupação com ela. E eu não queria que ela se incomodasse com o Flávio, que não estava estudando, sim, com o Danilo, que brigava na rua, porque ele brigava na rua. E ela ficava muito estressada. E o pai queria poupar a essa preocupação. E eu ajudava o pai a poupar. Aí eu escondia as artes dele, as coisas, a falta de estudo do Flávio. E no fim, eu fui para o ginásio e o Flávio não foi. Aí o Danilo também foi e o Flávio ficou. Aí ficou maior, ele foi para o quartel. O pai botou ele para trabalhar uma vez com ele, mas ele não tinha. Mas no quartel ele gostava do quartel, ele era super responsável, todo mundo gostava dele, ele era super. Assim, que lá tem muita disciplina, tudo o Flávio fazia direitinho. Então a questão era, ele não seguiu a carreira militar porque ele poderia ter seguido, porque não tinha que estudar, fazer aquelas provas para se... Ele não gostava de prova? Não, acho que disciplina. Ele era cabo, depois poderia ter sido promovido, né? Mas aí teve, no fim saiu. Saiu porque ele não quis fazer o curso que tinha que ser feito para subir na carreira. Ele não quis. Aí ele aprendeu desenho no quartel, não, ele aprendeu desenho com... Na prefeitura. O pai botou ele de ajudante no escritório do dois que era, doutor, ali em cima do Banco Nacional. Sim, ali onde o Ítalo trabalhava. Isso. Era engenheiro. Dois engenheiros, um era arquiteto e outro era engenheiro. Engenheiro civil. Era famoso no Brasil. E o Flávio foi de estafeta lá. Eu tinha uns 14 anos, aí como ele não estava querendo estudar, o pai arrumou um emprego para ele, ele foi para lá. E aí era estafeta. Entregar a correspondência, naquele tempo tinha mais. E ele aprendeu a fazer desenho arquitetônico. Foi o melhor desenhista arquitetônico de Bagé, o Flávio. E ele fazia o desenho... O plano diretor de Bagé até hoje foi feito por ele. Isso, ele trabalhou na prefeitura e o plano diretor foi feito por ele. Depois ele foi para Campo Bom e ele ficou trabalhando. Ele trabalhava antes botou. Ele foi lá para o ginásio lá, tomava conta do som lá. Sim, Ele botou uma empresa de sonorização. Ontem o William estava falando que ele ia fazer a ovelha, não sei o que mais. Sim, ele fazia. E botava som. Uma empresa de sonorização. Tá? Então tinha evento. O Pedro Machado, a Fé Ovelha, que vai ser agora. Disseram agora, em fevereiro. Então, inclusive até naquela... Ele começou a participar desses eventos. Pelo Estado. Todo o Estado. Tá? Então ele botou uma empresa de sonorização aqui em Brasília. Mas ele trabalhou na prefeitura. Sim, antes trabalhou na prefeitura. Tá. Depois que ele foi trabalhar lá no Militão, que era da prefeitura também, ele fazia o som lá. Nessa época tinha eventos lá no eu não estava em Bagé. Você não estava em Bagé. Aí depois ele largou a prefeitura e
montou uma empresa de som na E aí foi por causa do som que ele foi para Campo Bom. Que ele foi fazer um evento em Campo Bom. Claro, aí, mas aqui ele andou por tudo aqui. Sim, Uruguaiana tem aquela... Teve a Coxilha também, né? Aquela Coxilha Coxilha, lá, tudo. Uma vez fui lá, não sei se estava em Porto Alegre, eu me encontrei com ele lá, agora que eu já estava em Campo Bom, para pegar uma caixa cheia também disseste de... fita cassete, que era desses eventos todos que ele tinha feito, Ele estava gravava tudo gravado. Tudo. E ele mandou para um cara aqui de Bagé. Sim, ele tinha Heron me Vaz falado. Matos. Hein? Heron Vaz Matos. Isso. Eu me lembro dessa caixinha de fita. Eu fui levar... Eu que escutei todas quase. Eu fiquei escutando. Fui levar... Sim, era ele que fazia o som. Então ele mandou pro cara, esse cara ia fazer um evento, quer dizer, botar toda aquela... Era um museu, ele fazia o museu da música. Era um museu. Aí entreguei pro Heron Vaz Matos, a Helena foi junto, no museu, nós fomos lá no Heron. Eu me lembro disso aí. O Heron já estava meio trago, eu acho. E daqui a pouquinho o Heron deu uma outra, aquela linguiça, veio aquele a Eliana saiu de fora, o cara deu uma volta e saiu aquele cheiro de linguiça. Mas estava boa essa linguiça aí. Eu me lembro desse dia. Inclusive, uma das fitas eu guardei aqui em casa, não sei cadê. Teve uma dessas fitas que foi a fita que tinha a versão de Guri, César Passarinho cantando. Que foi ele que fez também essa. A vez que o César Passarinho cantou Guri lá na Coxilha, ele estava com uma empresa de som lá. E eu me lembro que eu guardei essa fita aqui em casa. Eu não sei onde é que tá, porque eu me lembro quando eu entreguei pro Heron. Porque eu vi essa caixa, daí eu gostava de música gaúcha, Sim, eu fiquei escutando, fiquei olhando, fui mexendo, quando eu olhei essa daí, e era tudo com a marca da empresa na frente da fita. Áudios, não me lembro o que era. Era uma marquinha azul, assim, um negocinho azul, com uma logo branca. E daí eu me lembro que eu fui botando as fitas, e eu ouvi os ao vivo, e daí Cara, eu peguei essa fita, eu guardei em casa e a gente não levou pro Heron, porque eu acabei guardando aqui porque eu não quis levar. Daí eu não sei onde é que tá, tem que achar. Em casa deve estar essa fita. Deve estar por aí. Deve estar por aí, mas eu guardei e não vou entregar para ele, não. Essa daqui é muito importante. Depois foi trabalhar lá na Petrobras. Primeiro ele foi para Campo Bom porque o prefeito de Campo Bom convidou sobre essa parte de som, que lá eles faziam muito eventos. Aí ele teve um tempo trabalhando, o prefeito conseguiu a casa para alugar para eles irem, eles foram embora daqui de Bagé. Só que aí ele trabalhou um tempo ali, né? Depois ele foi trabalhar numa fábrica de material elétrico, tipo fio, tomada, não sei o quê. Ele teve um tempo ali, depois é que ele foi para a Petrobras. Foi uma terceirizada na Petrobras, que faz... até a fibra ótica. Fibra ótica. Essa empresa era especialista em fazer na Petrobras lá tudo... Naquela refinaria mesmo. Ele trabalhou anos na Petrobras. Depois ele saiu e ficou trabalhando em casa. Sim, ele fazia os projetos. Os engenheiros iam lá para trazer serviço para ele, só com... Projeto elétrico, de construção. Fibra ótica. Então, os caras mandavam lá, ele fazia no computador e mandava para os caras, os engenheiros lá da Petrobras. A maioria dos engenheiros trabalhava aqui, mesmo civil, que faziam construções, davam os projetos elétricos para ele. Tinha uns quantos engenheiros. Era muito inteligente, mas era também... No velório dele tinha 3 engenheiros que eram esses amigos dele que davam os projetos para ele. Estavam no velório lá. Estavam no velório. E eles conversaram comigo. Eles vieram conversar comigo. Então, ele fazia bem, ele gostava dessa parte aí tudo. Mas eu acho que no fim ele já não estava fazendo aqueles projetos. Depois... Começou a faltar projeto. Faz meses que eu não consigo um projeto. Ele estava aposentado, tinha tudo, mas ele gostava de fazer aquilo, tudo bem, né? Porque ajuda a fazer alguma coisa, né? E ele dizia que estava muito ruim a situação, não tinha projeto, não tinha construção. Ele estava aposentado, ele tinha uma aposentadoria. Ele tinha aposentadoria da Petrobras. Isso era um serviço para ele. Ele gostava de ficar fazendo aquilo.
E aí ele começou a reclamar que não tinha tempo, não aparecia projeto para ele. Que ele ligava para os engenheiros, amigos, eles diziam, não, está tudo parado, o país tá ruim, a situação do Estado está não sei o quê, mas eu acho que ele já não estava conseguindo fazer os projetos. E aí os engenheiros, amigos dele, não queriam dizer para ele que estava errado. Claro, não diziam que não, mas... Sim, aí ficavam dando essas desculpas para ele. Para outro, né? Porque, na verdade, ele ficou com uma... Ele agravou o quadro dele porque a médica falou, a neurologista, que ele estava desenvolvendo uma demência. E uma coisa que trata, mas ele cada vez... Ele morava sozinho. Sim. Então, piorou ainda mais. Sim, ela já tinha um gênio difícil. Estava com essa doença que é degenerativa. E ele não sei se não se deram conta nem nada, né? Tanto que ele ficou quase 9 horas caído em casa e até eu consegui que a Fanny fosse lá, porque ele caiu e não atendia telefone, nada. Aí eu liguei, ele não atendeu, comecei a ligar, ele não atendeu. E aí eu fiquei preocupada, mandei recado. Vocês se comunicavam quase todos os dias, né? A gente conversava todos os dias. E ele ligava assim, ele gostava de ele ligar. 6 horas em ponto, ele ligava. Nem 1 minuto, nem mais. Ele ligava e olhava o relógio, 6 horas em ponto. Se eu precisava sair ou alguma coisa, ele ligava antes, ele reclamava. Não está na hora de nós conversar. Tá, tudo bem. Aí eu sempre deixava ele ligar, né? Porque não tinha problema nenhum. Só que esse dia eu estava bordando, distraída, e eu olhei e já foi 6h15, não ligou. Mas aí eu pensei, talvez alguém tenha ligado para ele, tá ocupado, né? Tá, não pensei em nada ruim. Aí eu esperei um pouco. Ele não ligou. Lá pelas 6h30 eu liguei. Tocou, ele não atendeu. Eu esperei um pouquinho, liguei de novo. Tocou, não atendeu. Aí liguei pro fixo. Tocou, não atendeu. Aí eu fiquei ligando várias vezes. Pode ser que ele tenha saído, mas ele saía sempre com o celular, ele atendia. Comecei a me preocupar, até que eu liguei para a Fanny, mas ela estava trabalhando, não atendeu. A Fanny é a filha dele. A filha que mora em Campo Bom, que era a única que morava lá. Aí ela não atendeu porque estava trabalhando ainda. Aí eu mandei uma mensagem. Demorou um pouquinho, ela viu. Aí eu perguntei para ela, que eu estava querendo falar com ele e ele não estava atendendo. Se ela sabia de alguma coisa. Ela disse que não. Mas que ela estava saindo do trabalho e ia passar lá. Só que ela é longe o trabalho. E ela saiu, mas ligou para o marido, que mora em Campo Bom. Eles moram em Campo Bom. E ele tem academia em Campo Bom. E o marido saiu da academia e foi lá. Quando chegou primeiro. E bateu, chamou e ele respondeu. Respondeu. Mas aí estava tudo fechado. Tem uma grade enorme. Não sei como o Sérgio subiu e passou aquela grade. Uma grade enorme com um monte de alta. E ele subiu. E a porta que dava para o jardim não estava trancada, estava fechada, mas não estava trancada, e ele entrou. E aí ele viu o Flávio caído no chão, aí chamou a ambulância. Nesse meio tempo a Fanny chegou, ela me ligou dizendo que estava lá. Quando ela estava indo, ela disse: o Sérgio está indo. E ficamos assim naquilo, veio a ambulância, mas isso aí eram 9h30 da noite. E ele caiu antes do meio-dia. Foi muito tempo. Um tempão. Ele teve um AVC. Mas ele não quis se recuperar também. Porque o AVC dele, apesar de todo esse tempo, ele ficou falando. Ele só tinha a dificuldade na mão e na perna, mas depois a mão ele fazia, tanto que ele se comunicava pelo celular e tudo. Mas ele não quis fazer fisioterapia. Não, ele não fez. E aí? Tá passado? Vamos lá, por favor. Tá fumando, mas... Vai lá. Lá.
Desistiu. Mas é isso aí. E tem mais alguma coisa que vocês acham importante falar, que vocês acham que foi marcante, que vocês acham importante dizer para a gente acabar? A grande maioria das coisas a gente já conversou, já falou, Sim. né, eu acho. Né? É. E aí é isso. Não sei se tem que falar, mas não tem. Que a Denise ficou sozinha lá em Canela, tá? Porque o Ítalo deixou dela. Tá? Eu depois também me separei da Elaine. Tá? E conheci a tua mãe. Tá? E estamos muito bem. Ela me cuida bem de mim também. Tá? Esse meu tempo que eu tive aí com esse problema, né? Ela também ajudou uma loucura, né? Então é isso aí. Tá? E estamos aí, né, cara? Vocês, os filhos, tu, as gurias também. Todos criados. Todos criados, todos formados. Formados. Eu me lembro que tu, quando nasceu o Rodrigo, tudo bem. Maravilhoso. Depois veio a Isadora. Aí a Vitória foi uma surpresa. E aí ele ficou preocupadíssimo. Como que eu vou criar? Eu não tenho mais idade para criar esses filhos. Vou deixar a Eliane sozinha para criar essas crianças. Isso eu falei. E ele se preocupava. Ele dizia, calma, se Deus te mandou os filhos, ele vai te ajudar a criar. Ele ajudou. Quando a Viviane, a Vitória se formou, ele disse para mim, graças a Deus eu consegui criar esse filho. Graças a Deus está tudo encaminhado. É verdade. É verdade, ele se preocupava nesse sentido, com vocês, tudo, com a Eliane, porque ele achava que ela ia ter que terminar de criar você sozinha, porque ele não tinha mais idade. E olha, tá aí, já criou e tá tudo bom. E vocês acham que olhando para a infância de vocês, os pais de vocês, o que vocês veem, assim, da família, que vocês veem hoje, na família de hoje, assim? Acho que a família, a gente teve a sorte de ter uma família muito boa, pai, mãe, os avós, a gente teve uma infância muito boa, né? Então é uma referência para a gente ter as famílias da gente. Então, tanto eu como o Danilo, a gente sempre teve a família muito. Mesmo estando longe, espalhada, mas a gente sempre, eu morei muito longe, mas a gente nunca perdeu, naquele tempo as comunicações eram tudo mais difíceis, mas nunca nos perdemos, nunca deixamos de, se um demorava muito, como o Flávio, que às vezes sumia, a gente ia atrás. Eu sempre fui atrás, e a gente sempre teve aquela coisa de ter essa união na família. Sim. Esse amor que a gente tem por todos. Depois que o Simoreno faleceu, o Simoreno viu o vô, ele, não é porque ele viu o vô, não, mas ele era um homem que todo mundo gostava dele. Sim, não tinha quem não gostasse. Quando o Simoreno estava a risada, estava todo mundo se divertindo. É uma pessoa que tinha uma energia maravilhosa, e isso ele passou para nós. Onde ele estava, todo mundo. E tem aí, ó, nós temos a revista. Sim, que tem. A Hora do Veterinário, que tem o pessoal do trabalho. Tem uma foto dele pequenininha, dele. O único que deu vocês que tem a foto com ele, porque a Isadora foi depois. E os caras, o Alcício Wish, fizeram uma homenagem para ele, isso primeiro em vida, na revista Hora do Veterinário. Em vida fizeram homenagem para ele. E depois que ele faleceu, fizeram uma homenagem, tá?
por ele, pela vida dele toda. Ele tem aí. O Danilo deve ter, eu também tenho a página que foi feita em homenagem dele. Inclusive a foto que a gente escolheu, ele contigo. E ele tinha muito orgulho do capitão. Isso é uma... E isso é uma coisa que ninguém tira. Sim. Quando eu fui para Porto Alegre em 1968, para trabalhar lá, eu deixei a Elaine com a Viviane pequenininha. Com a Viviane pequenininha, não tinha um ano ainda. Eu deixei na casa dele, ele morava sozinho. Para o Danilo ir se ajeitar, arrumar um emprego, até onde morar. Lá. Então eu falei com ele, e aí a Eliana já gostava muito dele. Tá? E aí eles ficaram com... era a Viviane pequenininha, era a Eliane. Mas ele gostava muito da Eliane. E ele dizia para mim, essa é a mulher certa para o Danilo. Então... Depois que ele deixou daquela... A gente tirou nós tiramos ele da Neuza. Nós tiramos ele da Neuza. Aí ele foi morar com o Danilo, com a Eliane, contigo pequenininho. E sempre gostou. E faleceu ali. Sim, e tu tinha 10 meses quando ele faleceu. Eu nunca me esqueço. Eu passei a noite com ele. Não vou falta muito, senão vou pegar a noite na estrada. A gente vai acabar, tá bem? Nós passamos a noite com ele lá, eu passei a noite com ele, porque era folga da cuidadora dele. Da cuidadora. E aí, ele passou muito mal a noite. E quando a cuidadora abriu a porta da frente, ela tinha uma chave, eu estava com ele, e daqui a pouquinho ela entrou, eu digo, faleceu. E foi. E a gente sempre disse entre nós aqui, eu cuidei da minha mãe até o fim. Ela faleceu segurando a minha mão. E ele cuidou do pai até o fim. E isso aí a gente quer passar para vocês. Eu vi assim, eu acho que terminou, né? Tá bom, tá registrado.